Deus não erra, é o título da historinha de hoje. Muitas vezes a gente precisa perceber como aquele ditado que diz, né? Isso não está na Bíblia, mas há um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes na nossa vida também, quantas vezes podemos experimentar assim esse agir de Deus por caminhos inesperados, imprevistos. Então preste atenção nessa história que você vai achar muito interessante. Há muitos anos, numa terra distante, vivia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Ele tinha, porém, um súdito que lhe recordava que Deus é bom. O súdito dizia-lhe muitas vezes: meu rei, não desanimeis. Deus fez tudo bem feito, ele nunca erra. Um dia o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito. Quando já se encontrava no meio da floresta, uma fera atacou o rei. Mas o súdito conseguiu defender o rei e matar o animal. No entanto, não conseguiu evitar que Sua Majestade perdesse um dedo, o dedo mindinho da mão direita. Furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento pelo súdito que lhe salvou a vida, o rei perguntou: e ainda você diz que Deus é bom? Se realmente Deus fosse bom, eu não teria sido atacado pela fera, eu não teria perdido meu dedo. O servo lhe disse: meu rei, apesar disso, eu continuo a dizer: Deus é bom. Ter perdido um dedo será certamente para o seu bem. Deus faz tudo bem feito. Deus nunca erra. Indignado com a resposta do súdito, o rei mandou-o prender na cela mais escura e mal cheirosa do calabouço. Passado algum tempo, o rei voltou a sair para caçar, e aconteceu que ele foi atacado novamente, mas desta vez por uma tribo de índios que viviam na selva. Eram índios muito temidos, pois se sabia que eles ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Prenderam o rei e, cheios de alegria, aqueles índios começaram a preparar o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto, o rei foi levado para diante do altar. Nesse momento, o sacerdote indígena examinou-o e, furioso, disse: não, esse homem não pode ser sacrificado, ele tem defeito, é defeituoso. Para ser sacrificado, a pessoa precisa estar perfeita. Olha lá, falta-lhe um dedo. O rei então foi libertado e regressou ao seu palácio, aliviado por ter escapado da morte certa. E aí então ele mandou libertar o súdito e chamou-o à sua presença. Ao ver o servo, o rei abraçou-o afetuosamente e exclamou: Deus foi realmente bom para comigo. Eu escapei da morte justamente porque me faltava um dedo. Porém, tem uma coisa que eu não compreendo, meu servo. Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você fosse preso injustamente? O servo sorriu e explicou: meu rei, se eu tivesse junto com a vossa majestade naquela caçada, certamente eu teria sido sacrificado, porque nas minhas mãos não falta nem um dedo. Deus não erra. O que a gente aprende dessa historinha, desta fábula? A bondade de Deus mesmo nos reveses da vida. A bondade de Deus mesmo nas circunstâncias onde o
sofrimento bate à nossa porta. O sofrimento, quando bate à nossa porta, não é sinônimo de ausência de Deus, esquecimento de Deus, mas muitas vezes é por aquele sofrimento que nós vamos encontrar este Deus misterioso. Não existiria o mal se do mal Deus não pudesse tirar um bem maior. Se um dia existiu o pecado, a morte, foi para que Deus tirasse do pecado a salvação. Foi para que Deus vencesse a morte ressuscitando e nos dando a vida eterna. Não há mal, que desse mal Deus não possa tirar um bem muito maior. Então, pensemos nisso. Quantas vezes as situações da vida que nos fazem sofrer, como esse rei, não acreditava em Deus. Quando passou maus bocados, mas salvou a vida, mas perdeu um dedo, ficou revoltado. Que Deus é esse? Se existisse Deus, eu não teria perdido o dedo. Mas aquele homem de fé dizendo para ele: calma, não é assim. Um dia você vai entender os desígnios de Deus. E aí ele entendeu, na dor, mas entendeu. Foi capturado por selvagens e quando ia ser sacrificado, então o líder lá, o xamã, disse: olha, esse homem tem defeito, não tem o dedo, então descarta ele, ele não tem que ser perfeito para ser sacrificado. E aí então o homem foi liberto justamente porque tinha perdido o dedo. Então as coisas de Deus na nossa vida são assim. Às vezes uma perca momentânea aqui é um ganho muito maior lá na frente. Nós não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. Isso nos leva, sem dúvida alguma, ao mistério do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Este sim. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios defeituosos, vamos dizer assim. Eram sacrifícios limitados, mas existia um Deus que se fez filho e veio estar entre nós. O Filho eterno se fez homem e ele sim, sem defeito, sem pecado, ele foi sacrificado no madeiro da cruz pela nossa salvação. Por isso, nele nós unimos naquele sofrimento. Una também os seus pequenos sofrimentos do dia a dia, ofereça pela fé, com confiança, acreditando na bondade de Deus. Quem poderia olhar para aquela cruz e pensar em um Deus bom? Como pode um Deus bom, um Deus Pai, deixar acontecer isso com seu filho, deixar acontecer isso com seu filho? E no entanto era necessário, porque se assim não fosse, nós não herdaríamos redenção, salvação. Nós não nos tornaríamos filhos no Filho do Eterno Pai.